Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal, o nosso sistema de numeração que a gente está acostumado e usa o tempo todo, não é verdade? Antes da gente passar para o conteúdo propriamente dito, deixa eu lembrar uma coisa aqui com vocês a respeito de potências, porque nós vamos usar muitas potências aqui, tá? Então, é o seguinte, considere um número natural n, vamos supor que n seja um número natural, e além disso, maior ou igual do que 2. Então, n pode ser 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, essa escrita aqui, pessoal, a elevado a n, é uma potência. A gente disse que é uma potência, né? Essa escrita aqui é uma potência. Como é que você vai ler? A elevado a n. O que significa, professor? O a elevado a n significa o produto de a por ele mesmo n vezes, né? Então, o a elevado a n é o a vezes a vezes a n vezes. Por exemplo, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. De acordo com essa definição, o 2 elevado a 3 é o produto de 2 por ele mesmo 3 vezes, né? É o 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 8, entendeu? 5 elevado a 4. 5 elevado a 4 é o produto de 5 por ele mesmo 4 vezes. Isso vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625. Bom, além disso, a gente tem as seguintes definições, pessoal. Olha só. A elevado a 1 é igual a todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, 7 elevado a 1 é igual a 7. 8 elevado a 1. 8 elevado a 1 é igual a 8. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E a outra coisa também, para a gente finalizar essa parte inicial, é o a elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número diferente de 0, é claro, né? O 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, 7, vamos botar 3. 3 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1, tudo bem? Bom, é isso aqui que eu precisava para a gente estar falando do sistema de numeração decimal. Dado o número natural n maior ou igual do que 2, então o n aqui pode ser 2, 3, 4 e assim por diante. O a elevado a n é o produto de a por ele mesmo n vezes. Por exemplo, o 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. O 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625. Aqui, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, 7 elevado a 1 é igual a 7, 8 elevado a 1 é igual a 8, e todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Por exemplo, 3 elevado a 0 é igual a 1, e 5 elevado a 0 também é igual a 1. Tudo bem? Pronto, estamos prontos para, em condições de falar sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de base 10, Para isso, pessoal, conforme você está observando aqui, olha, o quadro está cheio de pontinhos. A ideia é representar essa quantidade de pontinhos no sistema de numeração decimal. Dependendo do sistema de numeração que você estiver usando, a escrita é uma, tá? No sistema de numeração decimal, essa quantidade você representa de um jeito. No sistema binário, essa quantidade de outro jeito, tá? Mas eu quero saber como a gente deve proceder, como a gente representa essa quantidade de pontinhos aqui usando o sistema de numeração decimal. É claro que vocês já sabem isso, pessoal, mas é interessante que a gente entenda o que está por trás dessa regra aí do sistema de numeração decimal. Quando a gente quer representar uma quantidade usando o sistema de numeração decimal, o que a gente deve fazer é agrupar de 10 em 10. A ideia é pegar esses pontinhos e agrupar de 10 em 10. Se eu estivesse falando do sistema de numeração binário, que nós vamos falar numa outra aula, você iria procurar agrupar de 2 em 2. Sistema de numeração de base 5, procura agrupar de 5 em 5, e assim por diante, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é agrupar esses pontinhos de 10 em 10. Cada um desses pontinhos, atenção aqui, pessoal, olha só, cada um desses pontinhos no sistema de numeração decimal é chamado de unidades. Então, tem várias unidades aqui, tudo bem? Bom, vamos lá, agrupar de 10 em 10? Bom, de propósito, em cada coluna aqui eu coloquei 10, né? Então aqui eu tenho um grupamento, ó, aqui tem um grupo de 10, aqui também outro grupo de 10, aqui dá para eu formar mais um grupo de 10,
A ideia é agrupar de 10 em 10. Aqui. Vamos lá, daqui a pouco a gente termina. Aqui também, ó, dá para agrupar de 10 em 10. Aqui. Aqui. Estamos chegando no final. Aqui. E aqui. Pronto. Formei grupos de 10, né? Aqui não tem 10, aqui tem 7, né? Então não... 7 mesmo? É, né? 2, 4, 6... Isso. Bom, então eu consegui formar alguns grupos de 10, pessoal. Cada grupo de 10 unidades, cada pontinho desse é uma unidade. Cada grupo de 10 unidades no sistema de numeração decimal é chamado de dezenas. Então, unidade, grupos de 10 unidades é chamado de dezenas. Então, nesse primeiro agrupamento, nessa primeira divisão, eu consegui obter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 10, ou seja, 12 dezenas. Aí vem aquela pergunta. Dá para eu agrupar de 10 em 10 ainda? Essas coisas iguais que apareceram aqui, tá vendo? Dá para eu agrupar de 10 em 10? Dá, né? Eu tenho um total de 12 dezenas. Dá para eu agrupar, dá para eu fazer um grupo de 10 aqui, não dá? Vamos fazer isso, então? Vamos lá. Então, dá para eu fazer esse grupamento aqui agora, que eu vou destacar em vermelho. Ó. Aqui, aqui, né? Pronto, excelente. Então, eu obtive aqui um grupo de 10 dezenas. Um grupo de 10 dezenas no sistema de numeração decimal é chamado de centena. Um grupo de 10 dezenas é uma centena. Então, unidade, um grupo de 10 unidades é dezena, um grupo de 10 dezenas uma centena e assim por diante. É o que a gente está acostumado, né? Bom, então agora a gente vai verificar como proceder para representar essa quantidade, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte... Primeiro, olhando para esses pontinhos que estão aqui dentro desse retângulo em vermelho, né? Dentro desse grupo aqui. Bom, eu tenho aqui uma centena. Então, você vai escrever o 1 para representar a quantidade de centenas que você tem, não é verdade? Uma centena eu tenho. Então, você escreve 1, não é verdade? Bom, depois, cada centena tem quantas unidades? 100 unidades, conforme você está observando, 100 unidades. E o que é o 100? Né? 10 ao quadrado? Treinamos ali no início da aula, não é verdade? O 100 é 10 ao quadrado. Então, essa quantidade aqui é representada por 1 vezes 10 ao quadrado, ou seja, uma centena. 10 ao quadrado é centena. Pronto. Já representei a quantidade de pontinhos que está aqui nesse retângulo em vermelho. Agora eu vou pensar nas quantidades de pontinhos que estão aqui nessas duas dezenas, né? Uma dezena, duas dezenas. Então você tem duas dezenas, vai escrever 2, então mais 2 vezes uma dezena, mas cada dezena tem quantas unidades? Tem quantos pontinhos? São 10, né? Cada dezena tem 10 pontinhos. Então você escreve 2 vezes 10. E você escrever 2 vezes 10 ou 10 elevado a 1 é a mesma coisa. Lembra a observação aqui? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, você escrever 10 ou 10 elevado a 1 é a mesma coisa. Pronto. Então, eu acabei de representar essas duas quantidades aqui, nessas duas dezenas. Falta representar esses pontinhos aqui, né? Essas unidades. Então, você escreve mais 7. Agora, você escrever 7 ou 7 vezes 10 elevado a 0 é a mesma coisa. Por quê, professor? Porque 10 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar 7 vezes 1 é o próprio 7. Então, tá, olha, acabei de representar no sistema de numeração decimal, ainda não, né? Ainda não. Acabei de computar aqui essa quantidade de pontinhos no sistema de numeração decimal. Tá aqui, ó. 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Bom, pessoal, agora que vem o quente do negócio. Presta atenção. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma de 3 parcelas. Olha só, uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. Tem uma soma de 3 parcelas. Em cada uma dessas parcelas, eu tenho um produto de 2 fatores, um produto de 2 números. Um dos números é uma potência de 10. E o outro número é um dos algarismos que a gente conhece. Tá vendo? Aqui, nessa parcela, eu tenho uma potência de 10 e um algarismo que a gente conhece. Aqui eu tenho uma potência de 10 e um algarismo que a gente conhece, não é isso?
Aqui eu tenho uma potência de 10 e um algarismo que a gente conhece. Muito bem. Então não vai se perder não, não vai se perder não. Essa soma não é uma soma qualquer. Ela é uma soma de 3 parcelas, tal que em cada parcela eu tenho uma potência de 10 e um algarismo. Cada parcela é um fator, é o produto de uma potência de 10 e um algarismo. Tá aqui, ó. Potência de 10, um algarismo. Potência de 10, um algarismo. Potência de 10, um algarismo. E mais, pessoal, presta atenção. Os expoentes das potências vão crescendo da direita para a esquerda, tá vendo? Vão crescendo da direita para a esquerda a partir do zero, de 1 em 1. Olha, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Tudo bem? Toda vez que você estiver representando uma quantidade no sistema de numeração decimal e essa quantidade for dada por essa soma, você vai escrever assim, ó. Isso é igual a 1, 2, 7. Ou seja, basta pegar os algarismos que estão aparecendo aqui e colocar um do lado do outro. Aí dá o 127 que a gente conhece. Está entendendo o que está por trás do nosso sistema de numeração decimal? Agora, pessoal, a soma não pode ser qualquer, tá? A soma não pode ser qualquer. A soma tem que ser de parcelas, tal que cada parcela é o produto de uma potência de 10 e um algarismo. Tá vendo? A potência de 10 e um algarismo. E além disso, os expoentes das potências vão crescendo da direita para a esquerda a partir do zero, de 1 em 1. Como é que você faz para representar essa quantidade no sistema de numeração decimal? Basta pegar os algarismos e colocar um do lado do outro. O 1, o 2 e o 7. É o 127 que a gente está acostumado, não é verdade? Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu ganhar um espacinho aqui, deixa eu apagar isso aqui, para a gente ganhar mais um espaço. Tá? Isso tudo faz parte da introdução da aula, daqui a pouco a gente formaliza tudo isso, tá? Vamos supor que você tenha lá a quantidade 5 vezes 10 elevado a 4, mais 7 vezes 10 elevado a 3, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais, vamos colocar aqui, 8 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Pronto, vamos pensar no que a gente tem? Suponha que uma quantidade qualquer seja dada por essa soma. O que a gente observa? Que essa soma aqui, pessoal, ela é composta de 5 parcelas. Uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, 4, 5 parcelas. É composta de 5 parcelas. O que mais que a gente observa? Cada uma dessas parcelas é o produto de 2 fatores, é o produto de 2 números. Um dos números é um algarismo do sistema decimal, que a gente conhece, e o outro é uma potência de 10, tá vendo? Algarismo, potência de 10, algarismo, potência de 10, algarismo, potência de 10. E mais. Os expoentes das potências vão crescendo da direita para a esquerda a partir do zero, de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4. Como é que você representa essa quantidade no sistema de numeração decimal? O que a gente combinou? Basta pegar os algarismos, o 5, o 7, o 2, o 8 e o 3 e colocar um do lado do outro. Tudo bem? Isso aqui vai ser 5, 7, 2, 8, 3. Ou seja, é o 57.283 que a gente está acostumado. É assim, sistema de numeração decimal. Tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai formalizar essa discussão que a gente teve, né? Conforme eu disse para vocês em aulas anteriores, um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras utilizados para representar quantidades. Tudo bem? Quais são os símbolos usados no sistema de numeração decimal? Os símbolos também chamados de algarismos. Quais são os usados? Os que a gente conhece, na verdade. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Esses são os símbolos que a gente usa no sistema de numeração decimal. Com esses símbolos a gente consegue representar todas as quantidades. Bom, então tá, aqui estão os símbolos. E qual é a regra, professor? Pronto, agora a gente vai falar sobre a regra do sistema decimal. Regra. Vamos escrever assim, se
A0 é diferente de 0. Né? O A0 aqui vai ser o primeiro algarismo do número, tem que ser um número diferente de 0. Se A0, A1, A2, e vai embora. A índice N menos 1, A índice N, são algarismos. Se esses números aí são algarismos, ou seja, cada uma dessas quantidades aqui, olha, A0, A1, A2, AN menos 1, AN, é um desses números, é um desses algarismos, com exceção do primeiro que não pode ser 0. Tá? O primeiro aqui que não pode ser 0. Então, se esses números aqui, né, se essas quantidades são algarismos, então A0 vezes 10 elevado a n, mais A1 vezes 10 elevado a n menos 1, mais A2 vezes 10 elevado a n menos 2, mais a n menos 1 vezes 10 elevado a 1, mais o AN vezes 10 elevado a 0 é igual a quanto? Vamos pensar no que a gente está escrevendo, pessoal? Olha só. Isso aqui, essa escrita vai ao encontro do que a gente estava discutindo aí anteriormente. O que que eu tenho aqui, pessoal? O que que eu tenho aqui? Tenho soma, tá vendo? Soma de parcelas. Tenho soma de parcelas. Cada uma dessas parcelas é um produto de dois números, um produto de dois fatores. Um dos fatores é uma potência de 10, tá vendo? Olha para essa parcela. Essa parcela é o produto de dois fatores. Um dos fatores é uma potência de 10, o outro é um algarismo. A n aqui para a gente é um algarismo. O mesmo ocorre aqui, 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 aqui. Em todas as parcelas a gente tem o produto de dois fatores, tal que um dos fatores é uma potência de 10 e o outro é um algarismo do sistema decimal. E além disso, os expoentes das potências, olha aqui, olha, os expoentes das potências vão crescendo da direita para a esquerda a partir do zero de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, aqui é n menos 2, n menos 1, n. Então vão crescendo a partir do zero de 1 em 1 até n. Bom, o que a gente combinou nas discussões que a gente fez? Para você representar essa quantidade aqui no sistema de numeração decimal, basta pegar os algarismos e colocar um do lado do outro. Então essa quantidade aqui no sistema de numeração decimal vai ser A0, A1, A2, AN menos 1, AN. Tá? Bom, aqui está a regra geral do sistema de numeração decimal. Talvez possa estar causando alguma estranheza aí para vocês, pessoal, mas é assim mesmo que funciona. A gente está generalizando o sistema de numeração decimal. Aqui está a regra geral. Todo número que você imaginar na sua vida escrito no sistema de numeração decimal tem esse formato aqui. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Esse exemplo está dizendo o seguinte, represente as quantidades abaixo no sistema decimal, no sistema de numeração decimal. Ou seja, representar cada uma dessas somas aqui, olha só, no sistema de numeração decimal. Então tá, vamos lá então? Vamos ver como é que a gente faz? O que eu tenho aqui no item A, pessoal? O que eu tenho aqui no item A? Eu tenho a soma de 1, 2, 3, 4 parcelas. Tem a soma de 4 parcelas. O que a gente observa? A gente observa que cada parcela é o produto de dois fatores. Um dos fatores é uma potência de 10 e o outro é um algarismo do sistema decimal. Aqui, ó, potência de 10, algarismo, potência de 10, algarismo, potência de 10, algarismo. E mais importante, os expoentes dessas potências estão crescendo da direita para a esquerda a partir do zero de 1 em 1. 0, 1, 2, 3. Como é que a gente representa essa quantidade no sistema decimal? Basta pegar os algarismos e colocar um do lado do outro. Então aqui vai ficar 2, depois o 4, o 6 e o 8, que é o 2.468 que a gente está acostumado. Vamos lá. Item B. Item B, você observa aqui que não tem... Aqui está um sozinho, né? Mas a gente pode fazer o seguinte... A gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, esse 1 você pode escrever 1 vezes 10 elevado a zero. Concorda comigo? 10 elevado a zero dá 1, vezes 1 dá 1 mesmo.
E esse 10 aqui eu posso escrever como sendo 10 elevado a 1. Excelente, excelente. Bom, vamos analisar o que a gente tem? A soma de 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Em cada parcela eu tenho um produto de 2 fatores, em que um dos fatores é uma potência de base 10 e o outro é um dos algarismos. E além disso, os expoentes das potências vão crescendo da direita para a esquerda a partir do zero, de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3. Tá. Como é que a gente representa essa quantidade no sistema decimal? Basta pegar os algarismos e colocar um do lado do outro. Então vai ficar 5, 3, 2, 9 e 1. Ou seja, isso aqui é o 53.291 que a gente está acostumado. Pessoal, é importantíssimo você entender esse mecanismo, porque uma vez entendido esse mecanismo, os outros sistemas de numeração ficam fáceis. Por exemplo, o sistema de numeração binário, que é o que nós vamos estudar mais adiante, tem o mesmo mecanismo, só que ao invés de aparecer potências de base 10, vão aparecer potências de base 2. O sistema de numeração de base 5, ao invés de aparecer potências com base 10, vai aparecer potências com base 5. E assim por diante. Por isso que é importantíssimo você entender esse mecanismo aqui, tá? Vamos lá, item C. No item C, conforme você está observando, a gente tem um probleminha aqui. O probleminha é o seguinte: não tem a parcela em 10 elevado a zero, que tem o fator 10 elevado a zero, não tem a parcela em 10 ao quadrado, né? O 10 elevado a 2. Então, a primeira providência é você inserir essas parcelas aqui nessa soma. Como assim, professor? Eu posso inserir? Pode, acrescentando 0 vezes a potência que está faltando. Devagarzinho para você entender. Bom, 5 vezes 10 ao cubo, estou repetindo, ó. 5 vezes 10 elevado a 3. Não está faltando 10 ao quadrado? Você coloca assim, ó, mais 0 vezes 10 ao quadrado. Observe que eu não estou alterando o valor dessa soma, porque 0 vezes 10 ao quadrado dá 0. Então você não está alterando o valor dessa soma. Mais quem? 6 vezes 10 elevado a 1, mais está faltando a parcela em 10 elevado a 0, não é verdade? Então você coloca mais 0 vezes 10 elevado a 0. Excelente. Agora sim, eu tenho uma soma de 1, 2, 3, 4 parcelas, né? 1, 2, 3, 4 parcelas. E em cada parcela a gente tem um produto de 2 fatores, o produto de 2 números, né? Um deles é uma potência de 10 e o outro é um algarismo do sistema decimal. E além disso, os expoentes das potências vão crescendo da direita para a esquerda a partir do zero, de 1 em 1. Ó. 0, 1, 2, 3. Como é que a gente representa essa quantidade aqui no sistema decimal? Basta colocar os algarismos um do lado do outro. O 5, o 0, o 6 e o 0. 5, 0, 6 e o 0. Ou seja, isso é o 5.060 que a gente conhece, tá? Bom, item D. Você tem que ter um certo cuidado, pessoal, que é o seguinte, tem 2 probleminhas aqui no item D. 2 probleminhas no item D. Probleminha 1 é que está faltando a potência em 10 elevado a 1, né? Porque o 10 elevado a 0 está aqui, 3 vezes 10 elevado a 0. Está faltando a potência em 10 elevado a 1. E o probleminha 2 é que as potências estão decrescendo, né? Os expoentes das potências estão decrescendo da direita para a esquerda. Tem que estar crescendo, lembra que a gente combinou? Tem que estar crescendo. Então a gente tem que escrever de tal forma que os expoentes estejam crescendo da direita para a esquerda a partir do zero, tudo bem? Então, essa soma eu posso escrever assim, vê se você concorda comigo. 1 vezes 10 ao cubo, mais 5 vezes 10 ao quadrado. Está faltando a parcela em 10 elevado a 1, você coloca 0 vezes 10 elevado a 1. E esse 3 é o mesmo que 3 vezes 10 elevado a 0. 3 vezes 10 elevado a 0. Pronto, agora sim. Eu tenho uma soma de 4 parcelas, cada parcela é o produto de 2 fatores, um deles é uma potência de 10, o outro é um algarismo, e os expoentes estão crescendo, tá vendo? Da direita para a esquerda, a partir do zero, de 1 em 1. Como representar essa quantidade? Colocando os algarismos um do lado do outro. 1, 5, 0, 3. Isso? Ó. 1, 5, 0, 3. Ou seja, é o 1503 que a gente conhece. O item E é a mesma linha de raciocínio do item D, pessoal. Mesma linha de raciocínio do item D. A gente tem que ajeitar a casa aqui um pouquinho, né?
Esse 10 elevado a 4, eu vou escrever 1 vezes 10 elevado a 4. O 10 elevado a 3 é 1 vezes 10 elevado a 3. Está faltando a potência em 10 ao quadrado, então você escreve 0 vezes 10 ao quadrado. Está faltando a potência em 10 elevado a 1, então você escreve mais 0 vezes 10 elevado a 1. E aqui mais 4 vezes 10 elevado a 0. 4 vezes 10 elevado a 0. Excelente, excelente. Pronto. Que número é esse no nosso sistema de numeração? É o 11004, não é isso? 11004. Ou seja, é o 11.004. Próximo exemplo, escreva cada número na forma A0 mais 10 elevado a n mais a n vezes 10 elevado a 0. Ou seja, o que a gente fez no exercício anterior? A gente dava a soma e pedia a escrita correspondente daquela soma no sistema decimal. Agora a gente está dando a escrita e está pedindo a soma correspondente. Tudo bem? É o contrário do exemplo anterior. Bem simples, pessoal. Olha só. Você tem que ter em mente o seguinte, olha, que aqui vai aparecer o 2 multiplicado por 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Então, isso é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a 3, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 elevado a 1, que é o próprio 10, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Pronto, exatamente o contrário do que a gente fez no exemplo anterior. Tudo bem? Ó, dada a escrita, né, no sistema decimal, escrever a soma que ela corresponde, escrever na fórmula da soma. Tá? Bom, item B, mesma linha de raciocínio, né? Aqui vai ficar o quê? 5 vezes 10 ao cubo, mais 0 vezes 10 ao quadrado, que nem precisava colocar, porque isso aqui vai dar 0, mais 7 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. O próximo vai ser o quê? 4 vezes 10 ao cubo, mais 0 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Tudo bem? Vamos mudar um pouco esse exercício aqui, vamos colocar mais um número aqui, vamos colocar, por exemplo, 5. Pronto. Vale a pena a gente observar o seguinte, pessoal. A primeira potência de 10 tem por expoente a quantidade de algarismos menos 1. Isso ajuda na hora que a gente for fazer essa escrita. O que eu quero dizer? Ó, o primeiro expoente, né, o expoente da primeira potência de 10 é a quantidade de algarismos menos 1. Observa, aqui tem 4 algarismos. O primeiro expoente, né, o expoente da primeira potência de 10 é 3. Aqui tem 5 algarismos. O expoente da primeira potência de 10 vai ser 4. Um número com 10 algarismos. O expoente da primeira potência de 10 vai ser 9. Tudo bem? Então, como esse número aqui tem 5 algarismos, o expoente da primeira potência de 10 vai ser 4. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 elevado a 4, mais 7 vezes 10 elevado a 3, mais 9 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Pronto. Bom, pessoal, agora uma observação. O sistema é posicional, o sistema de numeração decimal é posicional, ou seja, um mesmo algarismo representa quantidades diferentes dependendo da posição em que ele ocupa no número. Isso aqui é uma observação, né? Por exemplo, aqui, olha, eu tenho o 325. Quais algarismos? 3, 2 e 5. Só que esse 3 aqui representa a quantidade de 300, esse 2 a quantidade de 20, esse 5 aqui, olha, é a quantidade de 5 mesmo. É o valor posicional que a gente diz. O valor posicional do 3 é 300, o valor posicional do 2 é 20 e o valor posicional do 5 é o próprio 5. Observe esse número, formado pelos mesmos algarismos, 3, 2 e 5. Só que o valor posicional é diferente. Olha só, aqui o valor posicional do 2 era 20. Aqui o valor posicional do 2 é o quê? 200, tá bom? O valor posicional do 2 é 200,
valor posicional do 5 aqui é 50, no primeiro caso era 5 mesmo, e o valor posicional do 3 aqui é 3 mesmo, no primeiro caso era 300, tá? Então, a observação é, o sistema de numeração decimal é posicional, ou seja, um mesmo algarismo representa quantidades diferentes, dependendo da posição em que ele ocupa no número. Para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre classes e ordem. Pessoal, olha só. Os números no sistema de numeração decimal, eles são divididos da direita para a esquerda em classes e ordem. Os 3 primeiros algarismos formam a primeira classe, chamada classe das unidades. Os 3 algarismos seguintes formam a segunda classe, chamada classe dos milhares. Os 3 seguintes formam a terceira classe, a classe dos milhões. Os 3 seguintes, a quarta classe, a classe dos bilhões e assim por diante. Classe dos trilhões, dos quatrilhões, tudo bem? Bom, e em ordens, o primeiro algarismo da direita para a esquerda, ele é o algarismo das unidades, depois o seguinte das dezenas, o seguinte das centenas, o próximo, unidade de milhar, o seguinte, dezena de milhar, centena de milhar, isso porque eu estou na classe aqui dos milhares. Vem aqui para a classe dos milhões. Aqui a gente tem, né, o 7º algarismo, unidade de milhão, depois dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. Por exemplo, esse número aqui, 7.893, é formado por 7 unidades de milhar, 8 centenas, 9 dezenas e 3 unidades. A gente vai dizer que esse número possui duas classes, tá vendo? Uma classe e a segunda classe incompleta, mas ele possui a segunda classe também. Então esse número aqui possui 2 classes e 4 ordens, porque ele tem 4 algarismos. Esse número aqui, 63.042, formado por 6 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 4 dezenas e 2 unidades. Esse número é formado por 2 classes, também por 2 classes, uma completa, tá vendo aqui, uma completa e uma incompleta, 2 classes e 5 ordens, porque eles têm 5 algarismos. Tudo bem, pessoal? Sistema de numeração decimal. Considere o número 21.678. No item A, quantas classes tem esse número? Quantas classes? 2, né, pessoal? Uma classe completa aqui, né? Uma classe completa e uma incompleta. Ele possui 2 classes. Tudo bem? Quantas ordens tem esse número? As ordens é exatamente a quantidade de algarismos que tem esse número, né? 5, né? 5 ordens. Vamos lá. Qual o algarismo da terceira ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. É o 6. Qual o algarismo da quinta ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. É o 2. Pronto, acabou. Sistema de numeração decimal.